Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Estamos de volta com a disciplina Fundamentos da Administração e eu me chamo Débora Araújo Batista. Nesse momento, irei fazer minha audiodescrição. Eu possuo 1,70 m de altura, tenho olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, longos e encaracolado. Nesse momento, eu estou vestindo um vestido mesclado em preto e branco com um casaco blazer na cor preta e sapatos pretos. Estou no ambiente do estúdio do campus Porto Velho, Zona Norte, a qual em minha retaguarda possui uma parede branca com uma figura geométrica e a sigla EAD, de Ensino à Distância. Estaremos fazendo a continuidade do módulo 2, na verdade estaremos iniciando o módulo 2, de Fundamentos da Administração. Nessa unidade, a primeira parte que nós iremos estudar é a composição das empresas. Nós já estudamos na unidade 1 que as empresas, que a administração, o foco dela é nas organizações, e as organizações têm a sua subdivisão, que são os setores da sociedade civil. Aqui, nós vamos entender sobre os setores da economia. Esses setores da economia são o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O primário, ele contempla a agropecuária, que envolve a exploração do solo para o cultivo da agricultura e a criação de animais. O secundário, ele envolve a indústria, na transformação de matérias-primas e na produção de produtos acabados por meio de emprego e das tecnologias. O setor terciário, ele envolve o comércio e o serviço, Ele vai fornecer o que foi produzido. E essa parte dos setores da economia, ele tem um indicador muito importante que vocês vão ver no material, que é o PIB. É o quê? O Produto Interno Bruto. É através desse indicador que são feitas eu posso dizer, a diagramação de quanto que cada um produz, que é muito importante para o conhecimento nessa parte dos setores da economia. Outro ponto que nós vamos estudar da composição das empresas é o desenho organizacional, que faz parte do quê? Da estrutura, Esse desenho organizacional pode ser conhecido tanto como estrutura ou desenho organizacional. O que ele fala, esse desenho organizacional? O que ele trata? Ele trata da divisão de trabalho, da autonomia, de quem que vai ter autonomia, quem não vai ter em relação a essa autoridade, e das responsabilidades. Também trata sobre a comunicação dentro da empresa. Maximiliano, ele fala que é uma ferramenta para realizar objetivos que retrata todas as decisões sobre a divisão do trabalho e a atribuição de autoridades. Ele traz também que a autoridade e as responsabilidades das pessoas como indivíduos e como integrantes de um grupo. Então, é através dessa estrutura dentro da empresa que vai ser feita. E o modelo que mais pode ser apresentado visualmente, é o organograma. É a representação em diagrama dos fundamentos organizacionais das empresas. Aqui eu trouxe para vocês esse quadro, que foi adaptado de Chavenato, no qual ele traz os aspectos de um organograma, o que ele precisa ter, que no caso é a divisão de trabalho, as relações de supervisão, os canais de comunicação, as unidades e os níveis de gestão. Então, um organograma precisa ter basicamente esses aspectos para que ele possa ser criado, para que ele possa existir. Em continuidade, essa estruturização, essa composição da empresa, nós temos aqui a departamentalização, que é o agrupamento de funções relacionadas em uma unidade, gerenciáveis para atingir os objetivos organizacionais de maneira eficiente e eficaz. Aqui também eu trouxe os tipos, Os tipos que compõem uma departamentalização. O primeiro é o funcional,
que se enquadram aqui, no caso, os encargos que são desenvolvidos, as funções, como, por exemplo, produção, comercial, financeiro, de logística. Então, uma forma de departamentalização é pela função que está sendo executada naquele setor, né? Outra é a territorial, também conhecida como geográfica, né? Que são divididos basicamente por questão de um mapa, né? Num caso global, por exemplo, tem um departamento da Europa, da África, da Ásia, ou aqui no do Brasil mesmo. Por exemplo, pode ter o departamento da região norte, da região sul, sudeste. Então, essas divisões que envolvem a questão de local se enquadram na territorial. Outro tipo de departamentalização é a produção, que usa-se a produção ou serviço como parâmetro, né? Numa fábrica, por exemplo, uma fábrica de produtos alimentícios, ela produz vários produtos, aí pode ter o departamento do chocolate, dos biscoitos, de alimentos fitness. Então, pode ser feita essa departamentalização também em relação aos tipos, o que está sendo fabricado ali. E a próxima é a de clientes, né? Deixa eu marcar ela aqui. É enquadrado quando a empresa atende a diferentes tipos de clientes, como, por exemplo, uma loja, aliás, de departamento, que nós vemos em vários shoppings no Brasil, né? Essa loja pode ter o departamento infantil, o masculino, o feminino, o de roupas de esporte. Então, ela também pode ser separado pelos tipos de clientes que está sendo atendido naquele comércio. E a última é do conhecimento, que é muito utilizado, por exemplo, em universidades. Aqui eu apresento para vocês que são criados para realizar atividades e especialidades das diferentes áreas do conhecimento. Numa universidade, por exemplo, pode ter a área de administração, de engenharia, de medicina, advocacia. Então, eles separam por áreas do conhecimento. Ou numa fábrica, numa linha de montagem, pode ter ali o setor que monta os chassis, as portas, as pinturas. É nesse sentido do conhecimento que pode ser feito a departamentalização. Finalizando essa parte da estrutura, nós vamos partir para o outro ponto dessa unidade, que são as funções empresariais. Aqui, no material, nós apresentamos 6 funções empresariais. A primeira delas é a função da produção. Essa função, propriamente dita, é a função técnica das empresas, indústrias e organizações. Aquilo que se faz de fato, né? Aquilo que se produz. Isso normalmente está categorizado no chão de fábrica, numa linha de produção. Aquilo que a empresa oferece, seja produto ou serviço. Nós temos aqui também uma característica, que são os processos cujos resultados, que é o produto, é a principal atividade do setor. Por isso que até na imagem eu trouxe aqui uma linha de produção, para vocês poderem visualizar o que essa função ela prioriza. A próxima função é a financeira. A função financeira, ela responde pelos controles financeiros da empresa, controlando as entradas e saídas e os recursos financeiros da empresa. Então, a partir do momento que a produção faz o serviço dela, que é produzir, e leva para o comércio para ser vendido ou oferecido o serviço, isso vai gerar o quê? Um capital para a empresa, e a empresa precisa gerir esse capital com essas entradas, e como diz aqui no slide, as entradas e saídas. E elas também operam na questão financeiras de empréstimos, investimentos, né? De pagamentos das obrigações também, compras e obrigações com fornecedores ou clientes. Então, é nesse sentido que a função financeira atua. A próxima função administrativa é o marketing. Em sentido estrito, é o conjunto de técnicas e métodos destinado ao desenvolvimento das vendas mediante a 4 possibilidades: preço, distribuição, comunicação e produto. Então, muitas vezes, nós pensamos que o marketing só está envolvido no caso das mídias, né? De propaganda. Nós associamos sempre marketing à propaganda, mas ela vai muito além do que isso, né?
do que só a parte de publicidade. Ela envolve também a criação de produtos, a pesquisa de clientes, concorrentes e no desenvolvimento de preços, muito mais do que aquilo que nós imaginamos, né? E ela também apresenta duas categorias. No caso, dois tipos de cliente, os consumidores e os compradores. Os compradores seriam as pessoas que compram para terceiros, por exemplo, alguém que trabalha numa empresa e compra para aquela empresa. E os consumidores são aqueles que compram para o seu uso próprio. Então, vocês podem perceber que o marketing vai além do que meramente as questões de mídias, né? A próxima função administrativa é o recursos humanos. Ela é responsável pela gestão de pessoas dentro de uma organização. Ela vai além de somente cuidar de pessoas. Ela cuida dos conflitos, ela é responsável pelas atitudes e comportamentos, ela é esse elo de ligação para que possa ser conduzida na tomada de decisões. Porque, aliás, os seus colaboradores, né, como eles são tratados, os colaboradores estão ali investindo o seu tempo, conhecimentos e habilidades para um bem comum, como nós estudamos nas funções organizacionais. E algumas nomenclaturas que essa função recebe são recursos humanos, gestão de recursos humanos, gestão de capital humano, gestão de capital intelectual e gestão de talentos e gestão de gente. Então, tenha esse entendimento que não é só gerir ali as pessoas e documentos, ela faz esse processo de ir além. A função de logística são todas as atividades de movimento e armazenamento que facilitem o escoamento do produto importante, desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de consumo final. Então, a logística ela trabalha desde a compra da matéria-prima até você levar esse produto para a gôndola, né? Para ser vendido, oferecido, ou no questão de serviço também. Então, a logística ela trabalha com tudo isso. Ela é um grande diferencial nas empresas modernas atualmente, porque ela vai fazer esse fluxo em tempo real, para que não se perca tempo, se otimize e seja para que a empresa possa ser eficaz e eficiente no que ela se proporciona a entregar, no produto que ela se proporciona a entregar. A última função administrativa que nós iremos apresentar hoje é a função tecnologia da informação. Mas antes de trabalharmos sobre essa função, é importante nós compreendermos o que é tecnologia. Na apostila nós apresentamos que o termo revolução tecnológica pode ser conhecido como as invenções, descobertas ou criações do homem que afetam de forma profunda, ampla e generalizada os conhecimentos, os costumes e as práticas do cotidiano em seu meio. Então, é aquilo que a necessidade que o homem está tendo naquele momento ou naquela época que surgem essas necessidades. Então, é importante entender que a função tecnologia da informação não se limita a computadores e programas de computadores, né? Ela pode ser tanto os computadores, essa questão digital, nós vivemos na era digital, mas também pode ser, como foi exemplificado na apostila, uma caneta, né? Tudo aquilo que supre uma necessidade em determinada época. Outra coisa são os componentes de sistema, no caso de computadores, né? Dos microelementos. Existem dois componentes no caso da tecnologia da informação. Hardware, que é a parte física dos computadores, né? Ou seja, tudo aquilo que conseguimos pegar, né? A parte da tela, da impressão, da impressora. E os softwares, que são os programas de computadores, aquilo que faz os computadores e celulares funcionarem. Iremos adentrar agora nos processos administrativos. Mas para estudarmos os processos administrativos, precisamos compreender o que é processo. Aqui no slide eu trago o conteúdo da nossa apostila que fala que processo significa uma sequência de atividades, tarefas ou passos que se sucedem em um fluxo no sentido de alcançar metas e objetivos. Então, é uma sequência sistematizada do que pode ser feito para se alcançar algum objetivo.
E dentro desses processos administrativos, nós iremos apresentar o planejamento, a organização, a direção e o controle, que são os mesmos que estão lá na definição de administração, que vocês podem ver na unidade, que nós vimos, aliás, na unidade 1, né? Os processos administrativos, que é isso que nós iremos estudar agora. O primeiro processo administrativo é o planejamento. O que envolve o planejamento? Ele define como uma organização pretende fazer para o futuro e como se deve fazê-lo. Então, é no planejamento que nós fazemos isso. O administrador, ele pode se orientar pelos objetivos visados e pelas ações necessárias para alcançá-los, baseando-se em métodos ou lógica e não no acaso, como eu já falei, no improviso, né? É através do planejamento que vai ser feito isso, traçando essas metas e objetivos, como nós falamos na definição de processo. Outro ponto que envolve o planejamento é a solução de problemas e a tomada de decisão quanto às alternativas para o futuro. Então, tudo isso está envolvido no processo de planejamento. Dentro do processo administrativo, nós temos algumas coisas a elencar. Entre elas, são as principais responsabilidades no processo administrativo. A primeira é a definição de objetivos, que é aonde a empresa quer chegar. A segunda é a definição de metas, que fazem parte desses objetivos aqui. E a terceira é a definição de estratégias, que é como chegar, ou seja, o caminho até os objetivos que a empresa pretende alcançar. Outro ponto da estratégia, do processo de planejamento, é o planejamento da estratégia, que se define em missão, que é a razão da existência da organização, a visão, que é o futuro desejado pela empresa, e os valores, que são os seus princípios e normas, né? Aquilo que elas consideram fundamentais para que a empresa exista. Outro ponto do processo de planejamento é como ele se divide, né? No caso, o que foi apresentado no material, ele se divide em níveis. No caso, o primeiro nível é o operacional. A sua responsabilidade é correspondida pelos colaboradores em geral. Então, são todos os colaboradores da empresa que se situam no nível mais baixo, né? O famoso chão de fábrica, né? Aqueles que estão na produção. O próximo planejamento é o tático. A sua responsabilidade é correspondida pelos executivos da diretoria, que estão ali no nível médio, né? Eles fazem essa gestão, essa direção e liderança. O outro planejamento é o estratégico. E a sua responsabilidade é correspondida pela direção geral, né? A autoadministração. De lá que vem as decisões que são tomadas, as tomadas de decisões e o que vai ser feito em relação a a organização, como ela vai ser conduzida. O segundo processo que nós vamos estar aprendendo é o processo da organização. Ela visa estabelecer meios e recursos necessários para possibilitar a execução do planejamento, referente como a organização tenta executar os seus planos. É nesse processo administrativo, a organização, que vai ser feito esse relacionamento da divisão de trabalho, arranjos, alocações e tarefas, o agrupamento de equipes e a alocação dos recursos necessários. Pode-se observar também que é na organização que vai ter essa divisão da organização formal e da informal, né? No qual a formal se baseia nas divisões racional do trabalho e a informal nos relacionamentos interpessoais que as pessoas vão tendo dentro da empresa. O próximo processo administrativo é a direção. Ela representa a colocação em marcha daquilo que se foi planejado e organizado. Ou seja, envolve o uso da influência para atingir e motivar as pessoas e alcançar os objetivos da organização. Então, o que foi organizado e planejado nos processos anteriores, agora vai ser colocado em prática. E através da direção, da gestão das pessoas é que isso vai acontecer, né? De uma forma que influencie e motive as pessoas.
Aqui no slide nós apresentamos esses níveis, os níveis da função administrativa de direção, que no caso se encontra na institucional, intermediário e operacional, que também tem as suas características. No caso institucional é a direção das gerências, o intermediário a gerência de supervisão e o nível operacional, que é a supervisão de equipes. O último processo administrativo é o controle. Após o planejamento, a organização e a direção, que é a questão de dirigir o que está sendo feito, vem o controle, que apresenta o acompanhamento, monitoramento e avaliação do desenvolvimento organizacional para verificar se as coisas estão acontecendo de acordo com o que foi planejado, organizado e dirigido. Então, é a partir do controle que é feito todo esse processo. Aqui no controle, nós encontramos também algumas subdivisões: o controle estratégico, o controle tático e o controle operacional, que tem as suas características cada um. No caso do controle estratégico, ele pode ser desenvolvido, por exemplo, no balanço e relatórios financeiros, o controle de lucros e perdas. O controle tático pode ser exercício, por exemplo, no orçamentário, na contabilidade de custos, e o controle operacional na disciplina e no estoque. São alguns dos exemplos em que pode ser desenvolvido esses tipos de controles. E partindo agora para o item final da nossa unidade 2, nós estaremos estudando as habilidades do administrador. No material, e aqui, nós apresentamos 3 habilidades profissionais que os administradores podem ter. A habilidade técnica, que são compostas pelas atividades práticas e operacionais, que os empregados desenvolvem rotineiramente, né? Então, isso está qualquer funcionário ou qualquer colaborador da empresa, essas habilidades. As habilidades humanas, que são ligadas ao relacionamento interpessoal do trabalho, como comunicação, o trabalho em equipe, a sinergia entre as pessoas, a motivação, o relacionamento com a chefia e os demais cargos da organização, né? Essa habilidade ela é importante para todos os setores, para todos os níveis hierárquicos da empresa ou da organização, né? E a última habilidade, que é a conceituais, são responsáveis pelo planejamento, pela gestão da organização como um todo, ou seja, os cargos mais elevados de uma escala hierárquica é que estão enquadrados nele. Isso quer dizer o quê? Que são a parte do conhecimento, né? Para estar nessa parte superior, na escala hierárquica, precisa de conhecimento, e é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo um curso de formação, que podem passar por um curso técnico, uma graduação, uma pós, e assim sucessivamente. E é assim que nós finalizamos esse curso, e eu agradeço imensamente a coordenação do curso, ao Instituto Federal de Rondônia, e desejo sucesso a vocês. Qualquer dúvida, estamos com a nossa equipe de monitores a posto, podem ser contatados, e vejo vocês na próxima. Educação à distância, mudando realidades.